Aqui, beleza, olha só. Então vamos lá. A gente viu, vou descer aqui um pouquinho para a gente voltar lá na UC passada, que a gente estava fazendo uma aula de abdômen, tá? Então, por que eu vou voltar lá? Porque eu preciso, primeiro, que a gente identifique o músculo que está na transição de quadril e coxa, que é o ilho-psoas, e para isso a gente vai só dissecar isso aqui. A gente começa com o músculo oblíquo externo do abdômen, né? Quando eu tiro o oblíquo externo do abdômen aqui, e eu disseco ele, eu vejo aqui por baixo o reto abdominal, aqui é a bainha anterior do músculo reto abdominal, que a gente já viu. Eu tenho o reto abdominal e o oblíquo interno do abdômen. Então, vou dissecar o oblíquo interno do abdômen, vou dissecar o reto abdominal, vou dissecar o transverso do abdômen, olha o transverso, olha o sentido das fibras do transverso. E aí, quando eu disseco, eu vejo aqui por dentro o ilho-psoas. Vou fazer a mesma coisa de cá, uma multisseleção, só para a gente tirar isso aqui tudo e a gente conseguir visualizar o ilho-psoas lá por dentro. O ilho-psoas é um músculo de transição de abdômen e membro inferior. Ele é um músculo biarticular, então eu consigo ver ele dessa forma, passando das vértebras lombares para membro inferior, ele vai inserir lá no fêmur, tá? Então o ilho-psoas ele insere aqui nessa parte anterior dos corpos vertebrais de T12 a L5 e seus respectivos processos transversos. Então, olha só, eu tenho psoas maior e eu tenho ilíaco aqui. A junção de psoas maior e ilíaco forma o que eu chamo de ilho-psoas. Muito cuidado, porque o psoas menor, ele termina antes, olha onde ele termina, tá? Lá na transição do ilho pro pubis, então ele não faz parte do ilho-psoas aqui, tá bom? Então vamos lá, eu tenho então que o psoas maior e o ilíaco, eles formam o ilho-psoas, como eu falei. Por que a importância de entender o ilíaco aqui? Primeiro, pessoal, porque as pessoas que elas têm uma transição, um aumento da curvatura lombar, isso normalmente é por tração do ilho-psoas nesses corpos vertebrais das lombares. Isso promove um aumento da lordose lombar, tá? O que eu tenho aqui é uma hiperlordose lombar por causa da tração do ilho-psoas, desses dois músculos aqui, do ilíaco e do psoas, e aí isso faz com que a vértebra lombar ou coluna lombar seja projetada para frente, e aí a gente tem um aumento da lordose lombar. Uma outra coisa, a gente tem aqui o ligamento anterior, tá? Longitudinal anterior, existe uma fáscia recobrindo, na verdade, isso aqui. Um abscesso nessa região pode causar dor irradiada em todo o trajeto do ilho-psoas. É muito comum, às vezes, um abscesso aqui nessa região aqui causar dor inguinal. E aí você, como médico, né, você não sabe por que na verdade, o paciente está com uma dor inguinal, não descobre a causa, faz um exame de imagem, não descobre a causa da dor inguinal dele, tá? Isso é uma dor irradiada ou uma dor ocasionada pelo abscesso, pelo aumento da compressão na raiz do ilho-psoas aqui, irradiando, inclusive, para membros inferiores, tá? Por causa da fáscia dele aqui. Então, eu posso ter essa dor irradiada. O ilho-psoas é um importante flexor de quadril, flexor de fêmur, tá? Quando ele contrai, ele faz uma flexão de fêmur. Então, ele é um músculo que a gente precisa, na verdade, atentar a ele nos problemas de dores lombares, principalmente, tá? Então, vamos começar com uma vista mais inferior aqui, que a gente já viu que esses músculos aqui fazem parte do quadríceps. Então, se eu fizer uma multisseleção aqui, eu vejo que os 4 músculos do quadríceps são esses, um está por baixo, né? Então, eu tenho aqui o vasto medial, eu tenho o reto femoral, eu tenho o vasto lateral. O vasto lateral é todo esse músculo, olha a extensão dele na lateral da coxa, tá? Então, ele é um músculo volumoso, é um dos músculos mais potentes do nosso corpo, não é o mais forte, mas ele é muito potente, ele tem uma alavanca de potência muito grande, e ele é recoberto aqui na lateral por um músculo, por uma fáscia, inclusive, que a gente chama de trato iliotibial. Esse trato iliotibial, ele recobre todo o vasto lateral, lateralmente à coxa, tá? Quem traciona esse trato iliotibial é o músculo tensor da fáscia lata, que traciona esse trato aqui, tá bom? E aí a gente vai fazendo a anatomia aqui, eu vou fazendo algumas patologias, inclusive. Então, olha só. Pessoal, qual que é a importância desse vasto medial? A gente, às vezes, não estuda isso em um laboratório lá, mas o vasto medial, antigamente, acreditava-se que a patela luxada, quando essa patela aqui, ó, ela está lateralizada, ela está luxada na articulação patelofemoral, acreditava-se antigamente que isso era por causa da fraqueza dos vastos mediais, tá?
Por quê? Porque ele não tinha força suficiente para chegar à patela paramedial, e aí eu tinha uma lateralização da patela. Hoje já sabe-se que não é bem isso, tá? A lateralização da patela não é por causa da fraqueza do glúteo médio, daqui a pouco eu explico por quê. Então vamos lá. Se eu dissecar aqui o glúteo médio e dissecar, ou se eu dissecar aqui o vasto medial, o reto femoral e o vasto lateral, e eu dissecar isso, eu vejo por baixo então o meu vasto intermédio, tá? O vasto intermédio vem lá de cima, ele não é biarticular, somente o reto femoral é biarticular. Ele vem e todos os quatro se inserem aqui no tendão quadricipital, que é na base da patela, tá bom? Então eu já vou dissecar esse aqui também, para a gente conseguir visualizar uma outra coisa aqui, ó. Eu tenho aqui o músculo tensor da face lata aqui em cima, como eu disse para vocês, e eu tenho o próprio trato iliotibial. Esse trato iliotibial, pessoal, ele é responsável, inclusive, pelo que a gente chama de varo, tá? O que é o varo? Varo é quando a perna da pessoa, quando o membro inferior, ele está todo deslocado para o lado, e aí esse fêmur diminui essa inclinação e a pessoa tem o que a gente chama de varo, tá? Os homens normalmente são varos. Varo é quando você, numa posição ortostática, numa posição como esta aqui, você primeiro encosta os pés para depois encostar os joelhos. Essa pessoa aqui tem esse boneco tem um alinhamento perfeito. Ele não é nem valgo nem varo, tá? O valgo normalmente são as pessoas que encostam primeiro o joelho, depois o pé, quando em posição ortostática, tá? O valgo é ocasionado pela musculatura mais adutora e vasto medial, e o varo ou varismo é causado pelo vasto lateral e por esse trato iliotibial, tá? Então, se eu dissecar aqui o trato iliotibial, eu consigo ver o fêmur em toda a sua extensão. Vamos se ater, na verdade, olha aqui, ó, para um músculo que a gente chama de músculo articular, tá? Músculo articular do joelho, que nada mais é do que as fibras distais do músculo vasto intermédio. A gente não consegue ver isso nas peças sintéticas lá do laboratório, e muito difícil ver nas peças naturais, mas é a porção final do músculo vasto intermédio quando ele insere aqui na bursa suprapatelar, tá? A bursa suprapatelar é uma bolsinha que fica localizada aqui embaixo da patela para evitar o atrito da patela sobre o fêmur, tá bom? Então, voltando aqui, a gente tem o músculo sartório. O músculo sartório, ele é um músculo que antigamente era chamado de músculo costureiro, e ele faz toda essa parte aqui, ele costura a perna, ele vem lá de superolateralmente para inferomedialmente aqui no joelho, tá? Se a gente for fazer analisar a pata de ganso, eu vou falar o que é a pata de ganso. A pata de ganso é formado pela junção de 3 músculos, tá? Eu vou marcar os 3 aqui, que são, aqui atrás, o semitendíneo. Então, o semitendíneo, esse músculo aqui, que ele sai lá do túbulo isquiático e vem aqui para baixo, tá? Tá sobre o músculo semimembranoso, juntamente com o grácil, olha o grácil aqui, e o sartório, eles formam uma junção aqui na região anteromedial do joelho, que eu chamo de pata de ganso, tá? A pata de ganso, então, é a junção desses 3 músculos. Isso aqui pode sofrer um processo degenerativo e inflamatório, caso você tenha uma sobrecarga no joelho, tá? Por excesso de peso, por exemplo. Uma pessoa que está obesa, uma pessoa que vai para a academia, malha muito na cadeira flexora, ele pode ter a sobrecarga dessa região aqui, que a gente chama de pata de ganso, tá? O tratamento disso, na verdade, é simplesmente alongar essa musculatura e promover um equilíbrio muscular melhor, tá? Eu vou tirar todos esses 3 músculos aqui para a gente visualizar uma estrutura muito importante que a gente quase não consegue visualizar na prática lá no laboratório de uma forma assim, tá? Primeiro eu vou tirar, olha aqui, ó. Esse aqui é o músculo pectíneo. O músculo pectíneo, para mim, é um músculo mais fácil da gente adivinhar a origem e inserção, porque ele está entre as 2 linhas pectíneas, uma linha pectínea do pubis e outra linha pectínea do fêmur. Não tem como a gente errar ele, tá bom? Então, vou tirar ele aqui. E aqui eu tenho os músculos adutores, tá? Eu tenho todos os músculos adutores. Esses 3 músculos aqui, eles formam um grupo dos músculos adutores. Lembrando que não existe o músculo abdutor da coxa. O vasto lateral faz a função de abdução, mas eu não tenho os músculos abdutores da coxa. Eu tenho os adutores, tá bom? E aí, vou só tirar a ferramenta de multisseleção para a gente conseguir visualizar o glúteo máximo
Lá no laboratório, a gente já comentou sobre isso, o glúteo máximo, desculpa, o adutor magno. O adutor magno, ele tem uma parte dele que a gente chama de adutor curto, né? O adutor curto, ele é também o adutor mínimo, né? Na verdade, o adutor mínimo, porque o curto ele tá bem aqui assim, ó, tá bom? Então, o adutor mínimo, ele é parte do adutor magno. Se você pegar o néter, você vai ver lá assim, ó, o adutor mínimo é parte do adutor magno. Tudo isso aqui é o adutor magno, tá bom? Isso aqui é o adutor longo e esse aqui é o adutor mínimo, tá? Adutor brevis e adutor mínimo. Todos esses três aqui, eles fazem uma função que é a função de adução da coxa. Vou marcar de novo o adutor magno para que você veja um espaço, um buraco, um orifício aqui no adutor magno em que eu tenho a passagem de algumas estruturas de anterior para posterior da sua coxa e esse buraco eu chamo de hiato do adutor. O hiato do adutor é uma região formada por esse espaço aqui entre o adutor magno em que eu tenho a transposição de anterior para posterior de artéria e veia femoral, inclusive, tá bom? Então, adiantando a matéria lá da frente de sistema vascular. Vou tirar os meus adutores, os 3 adutores, porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Ah, não, antes de eu tirar. Olha só, lá em cima, se vocês lembrarem, vocês tinham aqui, antes de eu tirar, um músculo que era o reto abdominal. O músculo reto abdominal, ele se inseria justamente aqui, nessa linha aqui, na linha alba, tá? Então, ele nas laterais da linha alba, olha a linha alba lá. E aí, esse músculo reto abdominal, ele insere na parte superior do ramo do pubis. O músculo adutor, ou os músculos adutores, eles inserem nessa parte inferior do ramo do pubis. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum uma patologia que eu chamo de pubalgia. A pubalgia é o comprometimento dessa região do pubis por um desequilíbrio muscular, normalmente fraqueza desses músculos, tanto dos adutores quanto do reto abdominal que vem aqui de cima, tá? E aí a primeira fase dessa pubalgia, pessoal, é justamente a dor unilateral dessa região de adutor e a segunda fase eu tenho a dor bilateral na região de adutores e a terceira fase é a dor propriamente na região do pubis. Normalmente é aí que o paciente procura atendimento clínico, porque ele começa a ter uma dor semelhante a um câncer testicular, por exemplo, né? A dor é muito forte aqui, só que ele começa a sofrer o processo de impotência sexual. Então, aí ele começa a procurar atendimento, tá bom? Então, vamos lá. E aí, aqui nessa parte posterior, eu tenho as musculaturas posteriores, que a gente já viu, que são o semitendíneo e o semimembranoso. Eu tirei o semitendíneo na hora que eu estava mostrando a pata de ganso, então olha o semitendíneo, por baixo dele o semimembranoso. Então vou marcar para vocês os 2 semimembranosos aqui, esses são os 2 semimembranosos, tá? Então o semitendíneo sobre o semimembranoso são flexores do joelho, mas flexores mediais, tá? E eu tenho aqui o flexor lateral, que é o bíceps. E aí eu tenho o bíceps cabeça longa, e por baixo dele o bíceps cabeça curta, tá bom? Note que o bíceps cabeça longa e o bíceps cabeça curta, ele se insere muito próximo, na verdade, do trato iliotibial. Então, algumas patologias, na verdade, algumas dores nessa região lateral do joelho, eles podem, na verdade, confundir uma tendinite do bíceps femoral com uma sobrecarga aqui do trato iliotibial, justamente porque eles são muito próximos à origem e inserção deles, tá bom? A origem não, só a inserção, né? Beleza. E aí eu vou tirar essa ferramenta aqui para que eu mostre para vocês o quadril. O quadril, na verdade, ele é composto por músculos, né, muito importantes na estabilização de membro inferior. Eu deixei ele por último porque a gente vai entender algumas coisas. Olha só, eu tenho o glúteo máximo. Quando eu disseco o glúteo máximo, ele não pega, pessoal, a parte anterior aqui, ó, tá bom? Falta 10 minutos para a gente encerrar a reunião. Então, eu vou tentar acabar aqui para colocar a aula lá e depois a gente tira dúvidas. Então, olha só, eu tenho o glúteo máximo. O glúteo máximo aqui, de forma bilateral, quando eu disseco os 2 glúteo máximo, eu consigo ver por baixo o glúteo médio, tá? Então, o glúteo médio é essa parte aqui, esse músculo aqui, tá? Em que eu estou anterior à linha glútea posterior. Então, eu acabo cobrindo toda a fossa, toda a parte ilíaca, toda a asa do ilíaco externamente. E aí, quando eu disseco ele, eu consigo ver muito bem a diferença. Olha só, do glúteo mínimo com o glúteo médio.
o glúteo médio ele não me deixa, não me permite ver essa parte externa do ilíaco, mas o glúteo mínimo eu consigo ver aqui, tá bom? Então esse é o glúteo mínimo também, que é um importante estabilizador de membro inferior, tá? Então quando eu faço a secção dele aqui, eu já consigo ver só o ilíaco por si só. Eu vou afastar um pouquinho para mostrar para vocês o glúteo médio. Olha só, o glúteo médio ele insere lá no fêmur, né? Então ele insere aqui no trocânter do fêmur aqui, e ele é um importante estabilizador. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, lembra que eu falei lá da lateralização da patela, né? Antigamente achava-se que a luxação patelar, ela era ocasionada por causa da fraqueza aqui do glúteo médio, ou do vasto medial, desculpa. E aí o vasto medial, e viram que o vasto medial não tem relação, na verdade, com a luxação da patela. O que acontece, na verdade, é uma fraqueza aqui do glúteo médio, e essa fraqueza do glúteo médio faz com que o fêmur ele rode medialmente, tá? A função do glúteo médio aqui é estabilizar o fêmur para evitar com que o fêmur não rode medial, que o fêmur fique na posição dele. Só que quando ele está fraco, o fêmur roda medial. Quando o fêmur roda medial, pessoal, a verdade é o seguinte, não é que a patela ela lateraliza, é que o fêmur roda medial. Então, na relação patela e espaço, a patela fica no mesmo lugar. O que acontece, na verdade, é uma rotação medial do fêmur. E aí, rodando o fêmur medial, eu tenho o atrito da patela sobre essa superfície articular de fêmur e patela, mais especificamente nessa parte lateral do côndilo femoral lateral. É isso que acontece numa síndrome que a gente chama de síndrome patelofemoral, que é justamente o atrito da patela com o côndilo femoral lateral, tá bom? E aí, olha só, eu quero mostrar para vocês aqui dentro da articulação, eu vou selecionar algumas coisas aqui para dissecar, e eu quero mostrar para vocês o joelho propriamente dito, tá bom? Então, olha só, o joelho, ele é formado por dois ligamentos aqui, um ligamento que ele é anterior, a gente chama de ligamento cruzado anterior. Deixa eu só dissecar mais algumas coisas aqui, para mostrar o joelho por cima, tá? Então, vou dissecar aqui. Vou dissecar aqui também o adutor. Beleza. Olha só. Então, esse é o meu joelho, tá? Eu vou aproximar um pouco mais aqui e trazer um pouco mais para cá. Então, vamos lá. Esse é o joelho. Olha que bonito o joelho. Eu tenho aqui o ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado anterior, ele vem de frente para trás, tá? E o ligamento cruzado posterior, que é esse ligamento aqui, que eu vou tirar as outras seleções. Esse ligamento, que é o ligamento cruzado posterior, ele vem de trás para frente, tá? Então, só vou tirar os gastrocnêmios para a gente conseguir visualizar melhor. Beleza. Então, olha só. Esses ligamentos cruzados, eles têm a função de realmente estabilizar o joelho. E olha só, se os meniscos aqui, tá? Então, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês os meniscos, menisco medial e menisco lateral, tá? E aí, quando eu tiro o menisco, eu vou selecionar o ligamento cruzado anterior. Se o ligamento cruzado anterior, ele impede a anteriorização da tíbia, porque ele está segurando a tíbia aqui, não deixa a tíbia vir para frente, ele é um importante estabilizador do joelho. Se o ligamento cruzado anterior, ele está estabilizando a tíbia para frente, o que vai me ajudar a fazer a função desse ligamento cruzado anterior no caso de um pós-operatório do LCA, que é o ligamento cruzado anterior? Toda essa musculatura posterior. Porque, olha só, esses músculos posteriores, eles fazem a mesma função do ligamento cruzado anterior, que é justamente fazer com que a tíbia não anteriorize, tá? Então, eu posso falar que esses músculos posteriores, eles são agonistas do ligamento cruzado anterior. De contrapartida, o LCP, ele tem uma função de evitar a posteriorização da tíbia, e aí, se ele evita a posteriorização da tíbia, o músculo que faz a mesma função dele são os músculos anteriores do joelho, mais especificamente o quadríceps, tá? Então, o quadríceps, ele é um agonista do LCP, que é o ligamento cruzado posterior, e o LCA tem como agonista os músculos posteriores do joelho, tá? Eu vou desmarcar aqui para vocês. Beleza? Então, essas são algumas patologias que a gente pode ter relação com o posicionamento desses músculos em relação a agonista e antagonista. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o assoalho pélvico, que a gente já viu em algumas aulas, tá? O assoalho pélvico é uma importante musculatura para estabilizar, para segurar esses músculos, essas estruturas aqui de pelve, tá? Então, todos esses músculos aqui, músculo iliococcígeo, pubococcígeo, levantador do ânus, o próprio esfíncter, tá? Todos esses músculos aqui,
eles são essenciais para evitar, por exemplo, incontinência urinária e fecais, tá bom? E aí, só para a gente finalizar, e a aula vai cortar e depois eu volto com as perguntas, pode disponibilizar depois dessa aula lá, eu quero mostrar para vocês o piriforme. Então, o piriforme, deixa eu desmarcar aqui, o piriforme é este músculozinho aqui, tá? E por baixo do piriforme passam nervos. Então, vou selecionar a parte de nervos aqui, ó. Esse nervo aqui é o nervo ciático. O nervo ciático ele passa por baixo do piriforme e, uma vez ou outra, ele pode ser comprimido pela tensão do piriforme. O piriforme começa a comprimir, começa a comprimir, começa a comprimir, e aí eu tenho a ciatalgia, a dor irradiada, justamente por causa da compressão do piriforme, tá? Então, por quê? Porque o nervo ciático passa entre o piriforme e os gêmeos, gêmeo inferior, gêmeo superior e obturador interno, tá bom? Então, eu tenho esse músculo aqui, fazendo com que essa dor irradie para membro inferior. Se a gente for estudar muito bem a anatomia, eu vou ver que o ciático, ele passa aqui embaixo, e aí passando aqui embaixo, deixa eu desmarcar aqui no piriforme, passando aqui por baixo, entre as cabeças do bíceps, olha só, por baixo da cabeça do bíceps, eu tenho a projeção aqui do nervo fibular comum, tá? Ele passa aqui por baixo da cabeça do bíceps femoral. Isso que eu estou marcando aqui agora é a cabeça do bíceps femoral, tá? A cabeça longa do bíceps. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque pode ter, na verdade, uma compressão desse nervo ciático a nível de piriforme e a nível da cabeça do bíceps. Eu já tratei paciente, inclusive halterofilista, que ele tinha um comprometimento, uma dor irradiada do nervo fibular comum por causa da compressão da saída dele aqui por baixo da cabeça do bíceps femoral, tá? Deixa eu tirar ele de transparência. Então, vamos lá, olha só. Então, aqui eu tenho a cabeça do bíceps, tá? Então, vou desmarcar aqui o outro. Eu tenho a cabeça do bíceps, e eu vou aumentar aqui para vocês verem ele passando por baixo, ó. Então, passando por baixo aqui, o nervo fibular comum, por dentro da cabeça, por baixo da cabeça do bíceps, cabeça longa, tá bom? Então, eu posso ter uma compressão dele aqui nesse nível também, tá? Deixa eu ver o que mais que eu quero mostrar para vocês antes da aula finalizar. Faltam 2 minutos para essa aula finalizar. Ok? Então, eu vou só interromper aqui para a gente finalizar essa